Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco da história da Carta de Atenas e o que consiste ela. Os integrantes na constituição desse vídeo são Clara Vitória, Bruna Dori, Maria Luísa, Eduardo Pessoa, Kelvin Nóbrega e Lucas Fernandes. O documento conhecido como Carta de Atenas foi redigido no 4º Congresso Internacional da Arquitetura Moderna, que aconteceu em Atenas no ano de 1933. Esses congressos foram realizados até a Segunda Guerra e, após 1945, não tiveram grande relevância. Foram no total 10 congressos que abordaram temas de complexidade crescente, iniciando com as condições mínimas de alojamento até culminarem na cidade funcional. A Carta de Atenas é um apanhado geral das teorias do urbanismo racionalista ou funcionalista. É possível identificar na redação traços de socialismo utópico de Bauhaus, Ebenezer Howard, Tony Garnier e etc. É quase unânime entre os críticos o fato de que, na verdade, a carta não trazia nenhuma novidade. Países como Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Rússia, Holanda e França já aplicavam os preceitos da carta há vários anos. A inovação ficou mesmo por conta da abordagem às questões de patrimônio histórico. O documento final foi redigido por Le Corbusier. O tema do Congresso em 1933 foi Cidade Funcional, e havia uma intenção de renovação de função e de estética para os espaços em geral. O contexto social era o enfrentamento da destruição do reflexo do pós-guerra, com destaque para o grande déficit habitacional. Uma marca importante da Carta é a prevalência dos meios de transporte individuais em detrimento dos coletivos. Em 1998, foi redigido um documento intitulado A Nova Carta de Atenas, e em 2003 houve mais uma atualização. De autoria do Conselho Europeu de Urbanistas, CEL, a nova carta coloca os cidadãos em posição central das tomadas de decisões em relação às cidades. Os urbanistas passam a orquestrar o desenvolvimento em parceria com profissionais de múltiplas áreas. O novo documento aborda temas como a transformação rápida das cidades, o emprego da tecnologia para auxiliar o planejamento e a redução das desigualdades sociais. Agora que conhecemos um pouco da história da carta, vamos falar sobre os artigos que constituem ela. A Carta de Atenas é dividida em 3 partes. A primeira parte discute de forma geral a cidade e sua região. A segunda parte, o estado crítico da cidade em relação ao Estado e à população. E a terceira parte é a conclusão da carta, que mostra os pontos da doutrina. Sobre a doutrina e os princípios gerais, foram ouvidos em conferência as que falavam a respeito da proteção dos monumentos. Havia alguns casos específicos que muitas vezes existia uma solução diferente para cada um, e foi mostrado que em outros estados tinha a tendência de desistir das restituições integrais e evitar ao máximo os riscos por causa do estabelecimento da manutenção regular e permanente adequada para conservar os edifícios. Existia também o caso de uma restauração ser indispensável em consequência de uma destruição. É recomendado todo o respeito pela obra histórica e artística do passado, sem que haja alguma tentativa de refazer o estilo de nenhuma época. A conferência recomendava que se mantivesse a ocupação dos monumentos que assegurava a continuidade da sua sobrevivência, tendo que ser utilizados de modo que se respeite todo o seu teor histórico ou artístico. Sobre a administração e a legislação dos monumentos históricos, um voto unânime aprovou a tendência que mostra o direito da coletividade sobre a propriedade privada. Mostra também as dificuldades de conciliar o direito público com o privado, o que gera uma dificuldade legislativa. Mesmo com a aprovação dessa tendência, era considerado que teriam que ser adequadas às circunstâncias das quais vivia a população, tentando existir o menor número de oposição e tendo em vista todos os sacrifícios suportados por tal medida. Também revelou-se o desejo de que em cada estado a autoridade pública tivesse o poder de tomar medidas de conservação. Na valorização dos monumentos, a conferência recomenda respeitar o caráter e a fisionomia das cidades, principalmente na vizinhança dos monumentos antigos, tentando deixar o mais próximo do natural da época.
Em certos conjuntos, algumas perspectivas particularmente pitorescas devem ser preservadas. Deve-se também estudar as plantações e ornamentações vegetais convenientes a determinados conjuntos de monumentos, para lhes conservar o caráter antigo. É recomendado também a suspensão de toda publicidade, de toda a presença abusiva de postes ou fios telegráficos, de toda a indústria ruidosa, mesmo até de altas chaminés, seja na vizinhança ou na proximidade dos monumentos. Materiais de restauração. Os técnicos receberam diversas comunicações relativas ao emprego de materiais modernos para a consolidação de edifícios antigos. Eles aprovaram o emprego adequado de todos os recursos de técnica moderna, especialmente do cimento armado. Especificam, porém, que esses meios de reforço devem ser dissimulados, salvo impossibilidade, a fim de não alternar o aspecto e o caráter do edifício a ser restaurado. Recomendam os técnicos esses procedimentos, especialmente nos casos que permitam evitar os riscos de degradação dos elementos a serem conservados. Número 5, sobre a deteriorização dos monumentos, fala sobre as condições da vida moderna no mundo inteiro, onde os monumentos ficam cada vez mais ameaçados pelos agentes atmosféricos. Com tudo isso, dada a dificuldade dos casos no estado atual dos conhecimentos, não se sabe formular regras gerais. A conferência recomenda que, primeiro, a colaboração de cada país e de arquitetos como representantes das ciências físicas, químicas e naturais, utilizarem que métodos aplicáveis em casos diferentes. Segundo, que o Escritório Internacional de Museus se mantenha a par de trabalhos empreendidos em cada país. A conferência considera que retirar a obra do lugar para o qual ela havia sido criada é, em princípio, lamentável. Recomenda o título de preocupação conservar quando existem os modelos originais e, na falta deles, a execução de moldes. No artigo número 6, a técnica de conservação, a conferência constata que, quando se trata de ruínas, uma conservação escrupulosa se impõe com a recoloração em seus lugares dos elementos originais encontrados, cada vez que o caso o permita. Quando for impossível a conservação de ruínas descobertas durante uma escavação, é aconselhável sepultá-las de novo depois de ter sido feito um estudo minucioso. Quanto aos outros monumentos, os técnicos aconselharam, antes de toda a consolidação ou restauração parcial, a análise rigorosa das moléstias que afetam, reconhecendo, de fato, que cada caso contribui um caso especial. Primeiramente, a Carta de Atenas diz que a conservação dos monumentos deve partir da colaboração dos Estados, instituições e grupos qualificados, cabendo assim à Comissão Internacional e Nacional o recolhimento de todas as informações úteis para tomar as providências a serem seguidas em cada caso particular. A Carta também fala que a melhor maneira para a conservação dos monumentos e obras de arte é pela educação e respeito, sendo importante assim os educadores habituarem as crianças e adolescentes sobre a importância da conservação dos monumentos. Agora eu vou falar um pouco sobre a utilidade de uma documentação internacional. Cada estado ou instituição criada para esse trabalho deve publicar o inventário dos monumentos históricos nacionais, acompanhado de fotografia e de informações. É importante que cada estado constitua arquivos onde serão reunidos todos os documentos relativos a seus monumentos históricos e deposite no Escritório Nacional de Museus suas publicações. O escritório deve consagrar em suas publicações artigos relativos aos procedimentos e os métodos gerais de conservação dos monumentos históricos. E o escritório deve também estudar a melhor utilização das informações assim centralizadas. Meu nome é Lucas e eu vou falar da deliberação da conferência sobre a anastiólise dos monumentos da Acrópole. As principais discussões e opiniões sobre aquela sessão tinham como foco a recuperação da coluna norte do Panteão, recuperação do peristilo sul, emprego de cimento como revestimento dos tambores de substituição, escala dos metais a serem empregados para os grampos, oportunidade do emprego de moldes
como complemento da anastiólise e proteção dos frisos contra as intempéries. Em 25 de outubro, foi feita uma sessão à Acrópole, comandado por Caro, e nela foram trocadas várias opiniões de que deveria ser reformado ou mudado na Acrópole.